A letra Z, inscrita nos veículos militares russos que participam na invasão à Ucrânia, tornou-se um símbolo de apoio a Putin. Tempo para o Comitê Central se solidarizar com as Zulmiras, Zaidas e Zés, que por este motivo têm sido alvo de zunzuns que podem escampar em zangas por causa da zombaria. Comitê Central número 46, edição de 14 de março de 2022. Convosco, como sempre, e até arranjarmos uma solução melhor, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje temos um programa cheio, porque na primeira parte vamos falar da recepção embaraçosa a um grupo de refugiados ucranianos, vamos falar da chegada vertiginosa da inflação ao nosso país e vamos ainda falar de despedimentos vergonhosos numa organização que é conhecida por ter muito pouca vergonha. No Camarada da Semana vamos falar de um indivíduo suspeito de cometer ilegalidades para ser português, em vez de esperar para ser português e então sim cometer ilegalidades, como toda a gente faz. E na sessão de esclarecimento vamos explicar que não, imposto não é roubo, é mais tipo furto, tecnicamente é mais tipo furto. Bom, mas vamos começar pela recepção aos refugiados ucranianos que chegaram, creio que na passada quinta-feira, ao nosso país e foram recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa no aeroporto em Lisboa. O Presidente da República mostrou-se extremamente emocionado com a chegada dos refugiados ucranianos. Na verdade, é mais uma série de gente com quem ainda não houve oportunidade de tirar selfies e isso é sempre motivo de bastante regozijo. Alberto e Carlos assistiram à cerimónia, acharam uma cerimónia condigna da chegada destas pessoas fugidas da guerra na Ucrânia? Eu achei uma grande falta de cerimónia, mas do nosso presidente não dá para esperar coisa muito diferente. Falando a sério, aquela gente vem e está numa situação absolutamente dramática, das mais dramáticas que uma pessoa pode imaginar estar. Vem de uma guerra, deixa os seus bens para trás, deixa provavelmente familiares para trás, e provavelmente há uma boa hipótese de que morram. É difícil imaginar pessoas em situação mais frágil do que aquela. E o que o senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa e mais uns ministros e mais uns penduricalhos como o António Vitorino, que está ligado a uma coisa qualquer para os refugiados, que nunca se viu fazer nada, mas serve para aparecer nestas alturas, pelos vistos. Aquilo que eles fizeram, e sobretudo o Presidente, até porque o Presidente tem outras responsabilidades, de entrar pelo avião adentro a aplaudir e usar aquela gente para aparecer, como é óbvio, não é? Para uma oportunidade, uma foto-op, não é? É muito triste, é usar o que mais infeliz existe na natureza humana, pelo que de mais lamentável existe na natureza humana, quer dizer, é explorar pessoas. É nitidamente explorar pessoas, aquilo não devia ter acontecido, e ainda por cima, depois há uns pormenores secundários, e não são os mais relevantes no caso, mas o avião não era da TAP, curiosamente, a viagem não foi organizada pelo Estado português, ao que eu li, que é uma coisa qualquer privada, nada daquilo teve ponta para onde se lhe pegasse, não é apenas ridículo, é embaraçoso e é triste ver que se os nossos estadistas fazem aquilo àquelas pessoas, também farão aquilo a quaisquer outras, incluindo a nós, não é? Quer dizer, a falta de respeito absoluta que aquilo demonstrou é muito triste, mas não dá para mais. Ainda por cima, depois, além daquele momento, há outros momentos também lamentáveis, quer dizer, já não chega aos refugiados sofrerem o que estão a sofrer, ainda tem que aguentar com cantigas do Pedro Abrunhosa, que diz que em 2 horas fez uma canção dedicada aos refugiados. Estará ao nível daquela para os imigrantes ou não? Do Abrunhosa? Ele fez uma também, sim, no tempo em que a imigração era aquele flagelo em Portugal, ali naqueles anos entre 2011 e 2015. Não me lembro-me daquela do Represas e do Estrovante para Timor. Sim, também, exatamente. Timorenses, coitados, já não sabiam de fugir das balas indonésias ou qual seria a melhor opção, claro. Brincadeiras à parte, é triste que o nosso Presidente seja o que é, que faça estes papéis e estas figuras. Enfim. Tu lembraste que ele não estava sozinho, é bom não lembrar não. Que ele não estava sozinho, havia pelo menos 2 ministras, penso eu, e pelo menos a ministra Mariana Vieira da Silva, creio que também
pelo que vi também discursou lá no hangar, no aeroporto. Nem sabia do discurso, mas ambos enalteceram, e com especial destaque para o Presidente da República, enalteceu curiosamente a atuação dos políticos neste caso. Eu gostei por acaso... Faço o meu riso do Carlos. Exatamente, sim, porque realmente, se conseguiram organizar para não organizar coisa nenhuma, não é? Porque como tu disseste, nada disto foi uma missão oficial sequer, parece-me a mim. Não, acho que não. Do Estado português, portanto, mas talvez o Carlos tenha ainda mais informações para acrescentar. Eu confesso, do Presidente da República, sendo uma figura em grande parte hoje em dia decorativa, acho que se espera este tipo de coisa. Acho que ninguém ficou propriamente surpreendido com aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa foi fazer. Acho que toda a gente estava à espera que ele fizesse algo daquele género, que tivesse uma iniciativa daquele tipo. O facto de estarem lá, acho que eram 13, 14 pessoas para receber 100 refugiados num avião que tinha sido fretado por um grupo privado qualquer, especialmente quando estamos a falar de políticos com funções executivas que deviam era estar a pensar naquilo que vão fazer no país e organizar os seus ministérios. Aí é que acho... Há uma obsessão com a imagem e com a comunicação. O PS tem muito essa obsessão. Aliás, é a única coisa em que eles têm grande sucesso é na forma como conseguem projetar a sua imagem e na forma como gerem a comunicação. Se gerissem tão bem o país como gerem a comunicação, certamente estaríamos num sítio diferente, mas mesmo dessa perspectiva, custa-me perceber que aquelas pessoas todas não tivessem um sítio melhor para estar onde ir, para além de aparecer numa fotografia qualquer. Não há muito a dizer, é ridículo, é aquilo que nos habituamos, se calhar. Eu ainda assim queria dizer em relação a Marcelo Rebelo de Sousa o seguinte: aquela cerimónia só acontece naqueles moldes porque aquilo o faz sentir-se bem, quer dizer, aquilo não há mais nenhum motivo para promover uma ação daquele género que não o facto daquilo ser um ato de profundo narcisismo, porque se a preocupação era dar àqueles refugiados a noção de que o Estado português, embora nada naquela ação fosse promovido aparentemente pelo Estado português, mas dar àqueles refugiados a noção de que o Estado português os recebe de braços abertos, podia ter gravado um vídeo e mostrava no voo, quer dizer, não era preciso ser uma coisa pública sequer, podia ter feito uma coisa de forma privada que não fosse do conhecimento público e a mesma teria passado essa mensagem. Eu percebo que enviem lá uma pessoa só para o simbolismo, em vez de ir esperar por um autocarro e ir lá ao avião. No limite isso não precisa de ser filmado. Enviarem 13 pessoas, não sei quantas pessoas do governo, não sei quantas, toda a gente a querer aparecer na fotografia, honestamente acho que não faz nenhum sentido que Marcelo faça aquilo. Acho que ninguém esperava outra coisa, já é o estilo dele e o Presidente da República é o que é, uma figura decorativa, hoje em dia é boa parte. Carlos, ele não dá um mergulho sem haver câmaras nas proximidades e dá muitos mergulhos, não é? Sim. Portanto, aparecendo os refugiados, que é uma ação absolutamente, é um acontecimento que neste momento suscita mais, o bom acolhimento dos refugiados, neste momento suscita mais ou menos a unanimidade do país, não é? Sim, exatamente. Salvo aquelas exceções que nós conhecemos, provavelmente. Mas e então, isto para o professor Marcelo é fatal ele ter que aparecer, portanto é certinho, quer dizer, é a melhor causa possível. Alguém tinha dúvidas que isso ia acontecer. Claro. Não é de facto uma surpresa. Em relação aos outros membros do governo até presentes, Carlos, e pegando naquilo que estavas a dizer sobre o facto de eventualmente terem coisas mais importantes para fazer, não vejo qual, porque segundo ouvi dizer, não há nenhum problema em termos, por exemplo, do aumento do preço dos combustíveis, e isto leva-nos ao nosso segundo tema, boa passagem. Não é? Não foi assim tão boa, mas foi melhor que eu consegui assim de repente. Isso não é uma preocupação, portanto, eles tinham um tempo livre, está tudo porreiro, está tudo a andar bem, não há aqui, dramas de expectativas de inflações galopantes, nada disso, portanto, vamos relaxar um bocadinho. Até isto onde é que isto vai parar? É porque já houve circunstâncias, e isso já foi também publicitado nos últimos dias a miúdo, muitas circunstâncias nos últimos anos em que, com preços até do barril de petróleo muitíssimo mais elevados, o preço dos combustíveis para o consumidor final estavam bastante mais baixos. O que é que este preço dos combustíveis atual incorpora, digamos assim, que nós não estejamos a ver, Carlos?
Eu vou começar, se calhar, por corrigir aí uma questão, que é, eu tenho visto isto muito pelas redes sociais, em que comparam os preços atuais do preço do petróleo, os preços atuais do petróleo com aquilo que estava em 2014, e de facto em dólares estamos com preços muito semelhantes àqueles que eram em 2014, mas o nosso combustível não é vendido em dólares, é vendido em euros. Em 2014 um euro valia 1,30 e tal a dólares, e hoje está no 1.10, 1.9, acho que já chegou a estar 1.09. Também tinhas reparado neste detalhe, Alberto? Era nisto que ias falar, não era? Também na questão cambial, do problema cambial. mas nem tinha reparado que os combustíveis subiram. Abasteci em Espanha ontem. Eia pá, pois. Trazem os jerrycans para a malta. Não está famoso também, mas pronto. Okay. Não. Está mal em todo lado, mas num sítios pior do que outro. E só esta primeira correção, porque senão íamos por aqui para o habitual discurso de que as distribuidoras de gasolina e tal que estão a aumentar as margens, que não estão. Aliás, as margens das distribuidoras diminuíram 2 cêntimos desde o último trimestre até à última semana, portanto não há um aumento nas margens da distribuição, são sempre as primeiras, como são as distribuidoras que vendem, são sempre as primeiras, apesar da margem de distribuição ser uma coisa de 5, 6% do preço dos combustíveis, e as margens, apesar de tudo, desceram. O que subiu, obviamente, foi o preço do gasóleo e da gasolina, o preço bruto, não é? Do gasóleo e da gasolina, aqueles que compram o gasóleo e a gasolina. Mas deixa-me, a propósito da inflação, é importante também referir outra coisa, que é, já estávamos com risco de inflação antes da guerra da Ucrânia. Exatamente. Já se falava na questão da inflação antes da guerra da Ucrânia. Aliás, no dia 23 de janeiro, escrevi nas redes sociais que achava muito estranho que nenhuma das perguntas dos debates fosse sobre o tema da inflação, porque íamos passar a ter inflação. E isso tem impacto em várias coisas. Tem impacto, primeiro, os níveis dos salários vão efetivamente descer, aquilo que em economia se chama o salário real, ou seja, o que é que se consegue comprar com o salário que se recebe, vai diminuir. As pessoas até podem ir ganhar mais 10 euros, mas gastam muito mais do que isso pelo aumento dos preços. Depois há outra coisa que é ainda mais importante, que é, normalmente, um aumento da inflação e grande tende a gerar uma resposta que é normal, que é um aumento das taxas de juros. E um aumento das taxas de juros vai levar a um aumento das prestações da casa, em alguns casos bastante elevado, principalmente naqueles empréstimos de maior duração, de 40 anos e por aí fora, em que uma boa parte daquilo que as pessoas pagam ainda é juros, portanto vai levar a um aumento muito grande. Isto para não falar do que acontece nos bens alimentares, que as últimas tabelas de preço que já saíram para as próximas semanas para os hipermercados, mostram aumentos bastante grandes. Nos próximos 2, 3 meses vai continuar assim, porque já havia inflação antes, porque a guerra na Ucrânia e a invasão da Ucrânia teve 2 tipos de efeitos. Um foi no preço dos combustíveis, que depois afeta a economia como um todo. Toda a gente precisa de combustível para produzir, portanto afeta o preço de todos os bens. E depois há outro, que é a questão do trigo, que boa parte do trigo que a Europa consome vinha da Ucrânia ou da Rússia, e ambos neste momento estão fechados. E o trigo, que não é só o pão obviamente vai subir bastante nos próximos tempos, mas as massas, que também são feitas de trigo, as próprias carnes, que por causa das rações que têm, são feitas por trigo, ou substitutos do trigo, que também irão ficar mais caros. Portanto, vai haver um conjunto de efeitos em cadeia que poderá fazer com que nos próximos tempos voltemos a ter inflação, algo que hoje uma pessoa com 30 anos já nem sabe o que é, porque nós já não temos inflação desde o princípio dos anos 90, inflação a sério, inflações de mais de 3 ou 4%, já desde meados dos anos 90 que não temos isso. Carlos, desculpa, uma pergunta mesmo. É evidente que a inflação não foi provocada, não começou com a guerra, com a invasão da Ucrânia. Os 2 anos de brincadeiras de confinamentos e a propósito da Covid, ou pretexto da Covid, não tem influência nenhuma nisto?
uma das razões para termos inflação deriva daquilo que aconteceu ou daquilo que estava a acontecer, que foi, durante 2 anos houve muitos sistemas produtivos que pararam e depois a economia começou muito rápido, ou seja, o consumo começou muito rápido e muita da estrutura produtiva que tinha parado antes não reiniciou à mesma velocidade, ou seja, as pessoas começaram a consumir mais rapidamente do que o tecido produtivo começou a produzir. E quando há mais procura do que oferta, há um aumento de preços. Mas isto, previa-se próprias cadeias de distribuição também, não é? Que pudesse ser temporário. Eu não acho que seria por outra coisa, que é as políticas monetárias, ou seja, anda-se a imprimir dinheiro há muito tempo, a imprimir, entre aspas, não é? Anda-se a ter uma expansão monetária há bastante tempo. Com o Covid voltou-se a ter isso para evitar uma crise maior, e isso começou-se a sentir nos preços das casas, já estão há 2 ou 3 anos, sempre a subir a 2 dígitos, e por aí fora, que é o primeiro sítio onde a expansão monetária chega, normalmente é o preço da habitação, mas depois também chega aos bens de consumo, e já se esperava que isso acontecesse, ou seja, que isto nesta altura começasse a acontecer. Agora, em cima disto, vem uma guerra que interfere com 2 dos bens principais, cereais e combustíveis, que alimentam todo o resto da economia, portanto podemos esperar a inflação. Podemos esperar a inflação e depois a resposta é essa inflação. Em cima disto tudo, desculpem lá só complicar isto ainda mais um bocadinho em economias, o facto destes problemas serem na Europa tem causado uma desvalorização do euro, como disse, está a 1.09 ou algo desse género, que faz com que a inflação ainda aumente mais por via dos produtos importados, ou seja, os produtos importados ficam mais caros, o que faz com que haja inflação no mercado todo. Portanto, os próximos tempos vão ser de inflação, não sei se consigo explicar muito bem, mas é de esperar que assim seja. Até nós percebemos, Carlos, eu acho que isso é indicativo. Não posso garantir que seja transitória, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Eu noto alguma preocupação em vós, mas provavelmente porque não ouviram as declarações do nosso primeiro-ministro, que disse, ainda há poucos dias, e passo a citar: há neste momento reservas para assegurar que não haverá falta de nenhum bem essencial nos próximos tempos. Isto afirmou António Costa em declarações aos jornalistas em Versalhes, em França. Exatamente 2 anos depois de ter dito que no Sistema Nacional de Saúde, Sim. no Serviço Nacional de Saúde, não ia haver falta de nada também. Portanto, isto é recorrente e é assustador, não é? E já por causa, exatamente, por causa especificamente desta questão do trigo, acho que depois ele acrescentou: se faltar pão, comam brioche, aproveitando o facto de estar em Versalhes e dar a entender que também é um indivíduo que... Ou pior, falta pão de trigo, que é o único que eu consigo comer, e depois vão aparecer aqueles pãezinhos com cereais alternativos, onde nem sequer são cereais, aqueles pãezinhos pretos e vermelhos e pãezinhos vermelhos? Exatamente, pães de outras coisas esquisitas, de alfarrobo, ou beterraba, ou... umas porcarias que andam para aí, que sinceramente... Que normalmente serve... Tirar o sal do pão, agora vão tirar o trigo do pão, ou seja, o pão do pão. O pão do pão, exatamente. Ficar condenados àquelas padarias gourmet alternativas. Exato, onde cada pão custa 35 euros. Mas há aqui um fator que acresce um bocadinho à nossa preocupação, que tem a ver com o seguinte: é que não só a inflação está a subir, como o desemprego também está a subir, nomeadamente no Bloco de Esquerda. No Bloco de Esquerda há um caso gravíssimo. Hoje as transições... O que é que achaste? Esta foi excelente. A outra tive um tempão a tentar e correu mal. Esta foi, lembrei-me agora só, e foi mais rápida. E correu melhor, aliás. Portanto, despedimentos no Bloco de Esquerda. O que é que se passa no Bloco de Esquerda? Pode-se despedir no Bloco de Esquerda? Há gente a recibos verdes no Bloco de Esquerda? Como assim? Alberto, tu consegues explicar-me o que é que se passa? Mais ou menos, mas não estou exatamente por dentro do assunto, mas sei. Sim, sei que é um assunto que interessa, ainda assim. Interessa um bocadinho. O Bloco de Esquerda, como viu reduzida a sua subvenção por ter visto reduzidos os votos nas eleições e o número de deputados, mas acho que são os votos, não é diretamente, que dão a subvenção direta, não é? Não é por número de deputados, é por número de eleitores, não é? Sim. Carlos. Sim. E o Bloco, pronto... ficou com menos dinheiro, muito menos dinheiro, e agora tem que despedir. E ao despedir, há pessoas que quando são despedidas, há pessoas que se queixam e são despedidas como qualquer outro patrão despede, ou gostaria de poder despedir, se calhar o Bloco tem mais facilidade nisso,
despede à bruta. E há pessoas que se vêm queixar porque finalmente podem fazê-lo, porque até agora eram funcionários do Bloco de Esquerda e não lhes convinha queixar-se. E há pessoas que vêm dizer que trabalharam de forma precária toda a vida, ou durante uma série de anos, não é, no Bloco de Esquerda, recibos verdes, em condições altamente instáveis, inseguras. Ou seja, o Bloco de Esquerda, nisto como noutras coisas, faz aquilo que as pessoas, ou as piores pessoas, ou as piores instituições, no entender deles, fazem. E isso é normal que aconteça, porque quando alguém anda a passear por aí a suposta superioridade moral, que os senhores e as senhoras do Bloco andam a passear, é natural que depois no mundo real, quando confrontados com os factos, que se veja que eles fazem exatamente a mesma coisa que a grande maioria das pessoas faria. Não, isso vale para esta questão para a questão do emprego / desemprego, como vale para outras questões, algumas delas bem mais, ou seja, o Bloco, às vezes, se o pior do Bloco fosse despedir à bruta, tratar mal funcionários e manter os funcionários em situação de precariedade, é grave, tem a sua gravidade, é hipócrita, com certeza, mas nem sequer é o pior que o Bloco faz, ou pode fazer. Há hipocrisias do Bloco que são bem mais graves, ou que iniciam uma forma de ver o mundo bem mais perigosa do que até esta questão do emprego e do desemprego, que é lamentável, com certeza, e coitados daqueles senhores que andaram. Ontem, através do Carlos, recebemos uma notícia de um senhor do Bloco de Esquerda que andou aí em marchas contra a precariedade enquanto trabalhava no Bloco de Esquerda a recibos verdes. Portanto, mas isto acaba por ter, tirando para o senhor em causa, acaba por ter um lado mais ou menos cómico. Agora, como se vê na questão da invasão da Ucrânia e de outras coisas, que sempre se viu, a hipocrisia do Bloco pode ser bem mais perigosa e assustadora do que nestas questões do emprego. Mas a hipocrisia é inevitável quando somos moralistas, não é? Pois. Isto é como aqueles pastores americanos, às vezes aqueles evangélicos que andam a pregar contra a homossexualidade. Quase inevitavelmente, exatamente. Tinham uns encontros semanais nos motéis com os rapazes e tal. Exatamente. Portanto, quer então dizer que quando o Bloco de Esquerda mostrou-nos que quando uma organização vê os seus recursos financeiros reduzirem-se, pode ter a necessidade de recorrer ao despedimento como forma de ajustar a uma nova realidade financeira. É assim, mais ou menos? Ok. Carlos, despedimentos no Bloco. Parece que aprenderam uma liçãozinha que quando os recursos diminuem, é isso que acontece. Eu gostava era de saber se no Bloco de Esquerda fizeram aquilo que normalmente recomendam às empresas, que é eles eventualmente terão ali deputados que são mais bem pagos do que os assessores e que outros funcionários, se esses deputados abdicaram de parte do seu salário, se os deputados que abdicam de parte do seu salário para manter ali alguns assessores, para ajustar tudo com menos dinheiro, não é? Exatamente. Redistribuir, que é no fundo, não é? Para evitar despedir, não é? Para evitar despedir. Exatamente. Se chamam àquilo que estão a fazer austeridade e se tem outra opção, porque noutros tempos eles diziam que não havendo dinheiro que havia outras opções a gastar menos. E eles então que digam qual é, neste momento. Eles agora que hoje têm menos dinheiro, então que digam aos seus militantes quais são as outras opções para além de cortar nos salários e cortar nos empregos. Obviamente não existem. Carlos, aqui há uns anos aconteceu exatamente isto com o PCP. Sim. O PCP tem acontecido sempre, sendo que o PCP tem... Até já aconteceu várias vezes, claro. Tem fontes de rendimento mais diversificadas, digamos assim, o que é interessante para o PCP. Tem muitas fontes de rendimento do imobiliário e por aí fora. O Bloco de Esquerda não tem, portanto vivia muito à conta da subvenção. Tem imobiliário, mas não é do partido. Há pessoas dentro do partido que apreciam o negócio do imobiliário, bem? Sim. Não é? Mas eles têm imobiliário privado, não é? Privado, exatamente. Não é do partido, sim. O PCP tem mesmo imobiliário que faz parte... do património do partido. Tem o maior acervo imobiliário de qualquer partido português, salvo erro, não é? Sim. Acho que está ali lado a lado com o do PSD depois da última reavaliação. E tem muitas rendas, por aí recebe, que é muito giro ter um partido, muito partido mais capitalista, mais
ou digamos assim, o partido mais capitalizado do país ser o PCP. O nosso senhorio ser o PCP, imagina. Exatamente. Mas é interessante ver que o Bloco de Esquerda está a fazer isto, e eu falo com um sorriso irónico, porque nós também ocupamos uma das salas do PCP, do Bloco de Esquerda, na Assembleia da República, e eles tiveram que ceder também espaços, felizmente por aquilo não pagam renda, mas a sala mais bonita que vamos ter era anteriormente ocupada pelo Bloco de Esquerda. A Iniciativa Liberal está no caminho oposto, ou seja, cresceu, portanto está a contratar assessores, e eventualmente também poderá ter, se as coisas correrem menos bem, terá que fazer este caminho também, mas pelo menos não temos a perspectiva moralista de dizer todas as outras empresas, cafés, restaurantes, por aí fora, todos aqueles que sofrem e que de um momento para o outro, por um motivo ou outro, os clientes deixam de ir ou deixam de ter acesso a fundos. Estas coisas têm que acontecer para que outros possam crescer no outro lado, e para que um projeto bem mais interessante, um projeto político bem mais interessante possa crescer. O Bloco de Esquerda teve que cair, e ainda bem, e estão a aprender a lição certa sobre como funcionam estas coisas. Muito bem, o número de funcionários do Bloco de Esquerda está a reduzir-se. Parece que é uma funcionária que, desculpa Tiago, já não faz mal. Ontem sinceramente não vi o desenvolvimento da notícia, mas parece que há uma filha do Dr. Francisco Louçã que é uma suposta assessora do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, e ninguém a vê na Assembleia já não sei quantos anos, mas tem um vínculo. É discreta a senhora? Porque isso quando dá dinheiro para... Estará em teletrabalho, é natural, antes até da Covid, se calhar já tinha esses cuidados, não sei. Mas ontem começou a correr essa notícia. É engraçado agora que começam a correr notícias sobre o Bloco de Esquerda, notícias não inteiramente simpáticas. Isso não acontecia. Sim, ou seja, esta hipocrisia do Bloco não nasceu ontem, e era... Com certeza, se confrontasse o partido com a realidade, ia-se descobrir N casos destes ou similares. E isso não existia, e começou a existir, começou a acontecer recentemente, não sei se eles perderam alguma da influência que tinham nos mídias, que não era pouca, e era altamente desproporcional à dimensão do partido, não sei o que aconteceu, mas realmente há notícias sobre o Bloco de Esquerda, não simpáticas, não favoráveis, é verdadeira, supõe-se verdadeiras, não é? E esse escrutínio não existia, é curioso que isso aconteça. Muito bem. Para compensar as notícias desagradáveis que têm surgido em relação ao Bloco de Esquerda, nós temos a notícia muito agradável, que é a notícia de que o Azeite Talismã continua a apoiar o Comitê Central, assim como os hotéis Vila Galé, e o nosso espectador e ouvinte também o pode fazer pelo MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091. A primeira parte do Comitê Central fica por aqui, mas nós voltamos já de seguida com o camarada da semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana, desta semana, é o nosso concidadão, oriundo, se não estou em erro, da Guiar da Beira. Roman Abramovich. Não é Guiar da Beira? Estão-se a rir? Não, mas é perto, é uma aldeia lá perto. Lá perto, tinha ideia que era ali da zona, sim. O processo de naturalização de Roman Abramovich parece que suscitou algumas dúvidas à polícia judiciária no âmbito da detenção do rabino da comunidade israelita do Porto, um dos responsáveis pela atribuição de cidadania portuguesa a Abramovich, e que, segundo parece, poderia estar alegadamente envolvido em irregularidades na atribuição de nacionalidade portuguesa a judeus sefarditas que assim o pretendiam fazer. Vocês seguiram atentamente este caso, suponho eu, Alberto e Carlos. Imagino que Roman Abramovich esteja bastante abatido nesta fase, até porque nesta altura não devem ser de menos as possibilidades de sítios para onde fugir, para indivíduos, embora não possam fazer de barco, também não sei, porque os barcos têm-se apreendido muito barco por estes dias. Têm mais informações sobre este caso?
nomeadamente informações... Eu vou deixar o Carlos falar, mas só vou lamentar que o Abramovich, numa nota paralela, que se tenha desfeito do Chelsea, porque o Chelsea era nosso, não é? Aparentemente. Pois, exatamente. Não, e atenção, se isto avança... ou coisa parecida. Pois é. Se isto avança, o nosso PIB perde que é 5%, não, Carlos? Se este homem deixa de ser português... Se o país continuar a descer, os 5% são para aí 25%. 25%, pois é possível. Com a inflação é possível que já representem mais. Poderá perder um pouco da sua riqueza acumulada, mas também foi a riqueza que ganhou nas últimas semanas, portanto não há de haver grande drama em relação a isso. Acho que temos ameaças maiores para o PIB. Mas sobre este caso, acho que este faz muito lembrar aquela questão de que as políticas públicas devem ser avaliadas pelos seus efeitos e não pelas suas intenções. Se pensarmos esta política, que acho que até foi aprovada por toda a gente na Assembleia da República, não me recordo bem, acho que não foi rejeitado na altura, de dar nacionalidade aos descendentes de judeus sefarditas, parece algo legítimo e lógico. Abramovich não é sefardita, Carlos. E a correção... É askenaz, obviamente, acho eu. Muito dificilmente será sefardita. Mas deixa-me só acabar. Desculpa. Deixa-me só dizer isso. Parece-me algo, de certa forma, justo, a correção de algo histórico e por aí fora. Qual é o problema? É que passaram 20, 25 gerações, entretanto. Um bocadinho, sim, passou um bocadinho de tempo, desde a Idade Média, já lá vai um tempinho. Vai ser difícil de refazer esse percurso. É difícil de refazer esse percurso. Se for refeito, muito provavelmente para metade da população europeia encaixava-se, porque estas pessoas que saíram tiveram filhos e passaram 20 e 25 gerações, não é? A probabilidade de alguém ter um antepassado no meio destes milhões de pessoas que são os descendentes daquelas pessoas é bastante elevada, quer dizer, mesmo não sendo judeu, de qualquer religião possível, isso é perfeitamente possível. Portanto, abria-se aqui algum caminho para que acontecesse isto que aconteceu, que é alguém com posse e propriedades e assumindo que é tudo legal, ou seja, assumindo que não houve mais nada para além disso, que conseguisse encontrar eventualmente um antepassado que lhe desse direito a ter a nacionalidade que aspirava por um motivo que não um grande desejo de ser português. Como parece ser o caso de Abramovich, agora já suspeitas de que poderá ter havido algum ímpeto criminal, mas mesmo que não houvesse, note-se, mesmo que não houvesse uma questão de subornos e por aí fora para ter acesso a este tipo de coisas, mesmo que não houvesse isso, era uma lei que, em teoria, podia ter dado a nacionalidade a milhões de pessoas. Porque não vi essas contas feitas, mas gerações. realmente é curioso, sim, seria interessante fazer essas contas, ver quantas pessoas seriam elegíveis, não é? Assim por alto. Muitas eventualmente já não são judeus há 15 gerações, se for preciso, mas a intenção era boa. Notava-se corrigir um erro histórico por aí fora, acho que é algo que faz algum sentido fazê-lo. Agora, vale do pouco a intenção ser boa se a implementação depois é impossível de ser boa. É muito difícil de ser boa porque era muito complicado conseguir ligar uma pessoa de hoje a um judeu sefardita da Idade Média. E deu aso àquilo que deu, neste momento está a ser investigado, penso que o Rabi daqui do Porto está em prisão preventiva, ou pelo menos foi constituído arguído, veremos. O Porto antes não tinha rabino, se calhar era por uma boa razão, não faço ideia. Sei que aqui há uns anos não tinha. Só o líder da comunidade judaica no Porto era um senhor que era negociante de têxteis, eu conhecia-o relativamente bem, mas já não é o atual. E não havia rabino. Não sei de onde é que veio este senhor. Não havia, digamos que é uma espécie de... É português o rabino em questão, nem sequer sei. Não sei. Daniel Litvak, enfim, não sei. Pois. A verdade é que parece que foi detido quando pretendia voar para Israel, com o argumento que haveria perigo de fuga. Pois. Alberto, querias acrescentar alguma coisa a este tema? Não, é mais ou menos o que o Carlos disse. Se formos analisar, se fizermos todos aqueles testes de
DNA, tipo MyHeritage e não sei o quê, vai dar alguma componente judaica a uma boa parte da população portuguesa. Sim. Não digo que seja metade, não digo, mas uns 15%, 20%, pelo menos seguramente. E da população europeia, certamente, e quanto mais avançarmos com a Europa fora, até a Europa tem que 500 do milhões de habitantes, toda a Europa, 500 milhões, ainda é bastante gente. Basta dizer, por exemplo, Portugal tem 10 milhões, mais ou menos, e judeus como tal, reconhecidos como tal, eu acho que são uns 10 mil, 15 mil, não sei, é uma coisa absolutamente irrisória. Agora, a ascendência, com certeza que sim. É curioso, só o caso, eu gostava de dizer há bocadinho que interrompi o Carlos, o Abramovich não me parece um exemplo muito plausível de judeus sefarditas. Os sefarditas são os da Península Ibérica, não é? Uhum. Ligados ao Norte da África, Portugal e à Espanha, não é? O Abramovich, julgo que é um judeu de leste, que fez o percurso por leste. Esses são judeus askenazes e são judeus, não é mesmo? Não é por aí, mas o facto de lhe darem a nacionalidade portuguesa é estranho. Era mais normal darem-lhe a nacionalidade ligada às origens plausíveis dele, que julgo que serão provavelmente a Hungria, a Polónia, a Ucrânia, por exemplo. Mas não, a Ucrânia, acho que ele não estava muito interessado, acho que ofereceram, mas a Ucrânia... Ele aqui sentiu-se atraído com a subida do salário mínimo, que o Dr. Costa tem incentivado. É capaz de o ter incentivado, sim. Aquilo em Portugal está espetacular. Sim, pode ser que tenha alguma oportunidade até de trabalho. Mas agora, o Carlos quer dizer qualquer coisa. Pois ia. Sim, estava a dizer que a lei diz que é judeu sefardita os descendentes dos antigos judeus de Portugal e Espanha. Portanto, não estou certo. Sefarad é a Península Ibérica, é a Ibéria, sim. Exatamente. Portanto, não estou certo que sequer preciso de ser judeu hoje. Nem é ser judeu hoje como religioso, como ser praticar. Assumir-se como judeu, pertencer a uma comunidade judaica, até pode ser cristão hoje. Não é? Pois, quer dizer, eu conheço alguns judeus e eu, por exemplo, não tenho alguns amigos judeus ou conhecidos judeus e não conheço nenhum, por exemplo, que coma kosher, sequer, por exemplo. Quer dizer, portanto... Mas o que eu digo é isto, não sei com toda a certeza, mas alguém que até pode ser um cristão devoto hoje. Com certeza. Descendente de judeus. Descendente de cristãos novos. Sim, isto é quase o mesmo do que fazer uma lei que diga, a malta descendente da Lucy pode ter nacionalidade portuguesa. Quer dizer, vamos lá ver, isso é toda a malta, basicamente, não é? De uma forma ou de outra. Aqui em Portugal podias aplicar isso a uma série de povos, quer dizer, uma dúzia, pelo menos. Pois. Há de haver um bocadinho de cada um deles e cada um de nós. Sim. É complicado. Mas vamos ver como se desenrola este processo. E enquanto desfrutamos do azeite talismã, que apoia o Comitê Central, apoio que nós muito agradecemos, assim como o apoio dos hotéis Vila Galé e dos nossos espectadores e ouvintes que continuam a apoiar o Comitê Central. Não te esqueças, podes fazer a referência, desculpa, agora avança, Alberto. A referência ao facto do azeite poder ser um substituto. Perfeito. Do quê? Do óleo. Do óleo. Isso neste momento já escasseia em algum depende das importações da Ucrânia e da Rússia. Exatamente. E o óleo em 2022 é o papel higiênico de 2020, não é? Parece que em termos de corrida aos supermercados, o pessoal está a dizer que está óleo desenfreadamente. Mas poderá vir a servir, se os combustíveis continuarem a aumentar, podemos em breve ter azeite. Já fica mais barato, sim. Carros a azeite gourmet, mais sim, barato. Por acaso no outro eu fiz conta assim por alto e acho que está o valor do Barca Velha, 2011 neste momento a testar. Mas o azeite talismã, não usa. Não, o azeite talismã é bom demais, nem pensar. É excepcional. Nem pensar, exatamente. Do gasóleo comum. Exato, não, nada disso. Os nossos espectadores e ouvintes podem também eles continuar a apoiar o Comitê Central através do MBWay para o número 912-480-091. 912-480-091. Nós fechamos aqui o Camarada da Semana, mas voltamos já de seguida com a sessão de esclarecimento. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores.
O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único. Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Sessão de esclarecimento, espaço em que respondemos às perguntas dos nossos espectadores e ouvintes, perguntas que muito agradecemos e que podem continuar a enviar para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Podem enviar as vossas perguntas no formato tradicional, portanto por escrito, ou até por subscrito mesmo, por carta pelo correio, não sei exatamente para que morada, mas se quiserem fazê-lo. Podem enviar um ficheiro áudio, se quiserem que nós ouçamos nós e os restantes ouvintes do programa ouçam a vossa questão, ou melhor ainda, podem fazer um vídeo e enviar a pergunta por vídeo e nesse caso participam de corpo presente, digamos assim, no Comitê Central. A questão de hoje é do Joaquim Leite. Joaquim, demorou um bocadinho a responder à sua pergunta, nós solidarizámos-nos com a sua impaciência e, portanto, aqui está ela. A questão do Joaquim é a seguinte, e é muito simples, e estou a citar. A minha questão é: imposto é roubo? Fim de citação. Obrigado, Joaquim, pela sua pergunta. Nós referimos este tema aqui há umas semanas atrás, também na sessão de esclarecimento, mas achámos que hoje era pertinente trazer outra vez esta pergunta, até em face do tema impostos, ter sido tão falado ultimamente, nos últimos dias, a propósito do aumento do preço dos combustíveis. Portanto, imposto é roubo, sim ou não? Alberto e Carlos, uma resposta de sim ou não a isto? Deixa o Carlos começar. Carlos, vamos lá. Epá, eu acho que os meus impostos que vão para pagar a TAP são definitivamente roubo. Pá. Dos outros podemos começar a discutir caso a caso. É uma questão de taxa, é um bocadinho uma questão de taxa, não é? Porque eu acho que os três concordamos, os dois, pelo menos eu e tu concordamos, Carlos, o Alberto não sei se concorda tanto, mas que convém, apesar de tudo, haver um Estado, não é um governo, digamos, não é um Estado, é um governo. Convém. Pronto, é possível, é preferível, talvez seja preferível haver a não haver... É possível que o Alberto discorde disto, não sei. Pois, por isso é que, exato, eu adverti para que provavelmente o Alberto não concorde com isto, mas admitindo que tem que haver qualquer coisa, essa qualquer coisa para funcionar, tem que funcionar em princípio com algum dinheiro que a gente lá meta para ela funcionar e a forma de meter é por via de impostos. Portanto, até aí estamos mais ou menos de acordo, ou não, Alberto? Os impostos que nós achamos justos ou injustos depende daquilo que nós achamos que o Estado, isto é óbvio, não é? Que o Estado deve ser responsável ou não. Eu acho que deve haver Estado. Pronto. Não sou anarcocapitalista. Boa. Literal. Sim, literal. Mas acho que o Estado se deve resumir a muito pouco. E seguramente a muito menos do que aquilo que o Estado representa e tenta tomar conta hoje em dia. Acho que hoje em dia nem sequer dá para comparar aquilo que eu sonho que devia ser o Estado com aquilo que o Estado é. É de tal maneira discrepante que não dá. Agora, acho que o Estado tem que ter... Tenho dúvidas sobre algumas coisas. Acho que a questão da saúde é fundamental. Pronto. Portanto, temos que pagar impostos para manter a saúde, e não a saúde de todos, a saúde daqueles que não podem ter sistemas de saúde privado, por exemplo. Acho que a saúde de quem não tem dinheiro para pagar seguros para essas seguradoras privadas, acho que tem que ser assegurada a saúde dessas pessoas. Outras questões, sinceramente, a justiça, com certeza, segurança, eventualmente. O monopólio da violência. Sim, o Estado convém, sim, provavelmente milícias privadas não seriam recomendáveis. É animado, acho que é animado, mas depois acaba por... Parece animado, mas depois não é giro. Fica mais animado, mas quer dizer, tudo isto, agora sem entrar em pormenores de setores, eu acho que quase tudo aquilo que o Estado nos tira, ou uma parte substancial do que nos tira, é roubo. Acho que há uma parte que é legitimada, mas isto é uma discussão que nunca terminaria, porque tem a ver com as convicções de cada um face às atribuições que está disposto a conceder ao Estado livremente. As outras atribuições que nós concedemos ao Estado não são livres, é à força, não é? E aí é o que é, e quando é à força, quando nós pagamos impostos que gostaríamos de não pagar, ou seja, e de não ter os serviços, idealmente, os serviços respectivos que esses impostos nos podem assegurar, a partir daí é legítimo considerarmos que esses impostos, ou essa parte dos impostos, são roubo.
Pois, quando digamos que o contrato que o Estado supostamente estabelece connosco é um contrato que implica o Estado prestar, por exemplo, serviços de saúde e educação a todos os cidadãos e quando constatamos que esses serviços não são prestados Eu disse com a idealmente, qualidade... eu já estava a dar de barato. Pois, exatamente, sim, isso em qualquer outra circunstância em que nós estamos a pagar para ter um serviço que não nos é prestado em condições, em qualquer outra circunstância teria que ser passível de um acerto de contas de qualquer espécie, não é? Ou de devolução do produto, ou de troca por um produto bom. Eu já estava a presumir um Estado que funcionasse, não é? Sob pena de não ser, sob pena de não sendo possível essa troca por um produto bom ou devolução do dinheiro, objetivamente estarmos a ser roubados, não é? Porque não estamos a ter aquilo pelo qual pagamos. Portanto, não sei, se calhar um bocadinho assim. Os três concordamos que há um bom caminho e longo e para fazer no sentido de pagarmos um bocadinho menos de impostos, no sentido de que é possível o Estado cobrar um bocadinho menos de impostos e ainda assim prestar serviços com um bocadinho mais de qualidade, não é? De haver alguma margem. E depois há os serviços, Tiago, desculpa, aí estás a falar daquilo que o Estado se propõe fazer e não faz bem, mas depois há uma série de outras coisas que o Estado se propõe fazer e não faz... De todo. De todo não é não fazer, não tem interesse, não tem qualquer relevância. Pois. O Carlos falou da TAP, mas há outras. É capaz de haver mais algumas coisinhas para além da TAP, de exemplos de dinheiro mal gasto. Parecem coisinhas ao pé da TAP, provavelmente, mas são muitas pequenas coisinhas. Todas somadas, sim. Exatamente. É uma coisa que o Carlos já falou várias vezes, se bem me lembro, fundações e observatórios e comissões para isto e comissões para aquilo, cada uma delas... perto da comparada com a TAP é uma gota, mas tudo somado já são algumas gotas, já faz um balde. E é por aí, eu acho ainda mais, não acho mais grave, acho tão grave que o Estado preste maus serviços faça impostos de cobra para sustentar esses serviços, mas serviços que nós até podemos considerar, ou que uma fatia razoável da população pode considerar serviços essenciais, e eu acho talvez ainda pior, de facto, é o Estado cobrar-nos, tirar-nos parte do nosso rendimento para financiar serviços que nem de facto, na realidade nem serviços não são nada, para financiar clientelas e... Pois, exatamente, e muitas vezes também para estar presente em setores onde a oferta privada, por hipótese, tem capacidade para dar resposta às solicitações, digamos, das pessoas e por aí fora. Mais uma questão, sim. Carlos, querias acrescentar algo? Estás mortinho para acrescentar. Não querias acrescentar nada? Eu não tenho muito a acrescentar aquilo que foi dito. Acho que se o Joaquim Leite for quem eu acho que ele é das redes sociais, acho que não vai ficar muito satisfeito com as vossas respostas. Conhece a pessoa, sabes quem é a pessoa? Não então, mas explica-nos lá o que é que pretende o Joaquim Leite que nós arranjamos, por amor de Deus. Eu tenho eu tenho estas convicções, mas... Acho que o Joaquim... É por isso que estamos aqui, é para prestar um... Sim, mas eu confesso que concordo mais com as vossas respostas. Não é, o sim não é inequívoco, não é? Mas é um sim. Eu acho que... Vocês já passaram à categoria de socialistas para o Joaquim, não é hipótese. Ok. E é neste tom... Pronto, e é neste tom triste. Neste tom de pesar, sim, neste tom de pesar. Pois eu não conheço a pessoa, não sei, não tenho ideia. Joaquim, obrigado pela insistência na sua pergunta. Eu temo que não tenha ficado satisfeito com a resposta, peço desculpa, porque se o Carlos nos tem alertado em tempo útil para esta questão, nós teríamos arranjado uma resposta que lhe agradasse mais, mas continua a enviar. Pode ser contra para satisfazer, para não perdermos um espectador, a minha opinião é que 92% dos impostos são roubo. Para aí, sim. Pronto. Sim, já bom. Há ali um pedacinho. Boa. Boa, Alberto. Acho que assim não perdemos o nosso ouvinte Joaquim Leite. Obrigado pela pergunta, Joaquim. Para descontrair um bocadinho, vamos lembrar o apoio do azeite de Talismã, soberbo azeite de Talismã ao Comitê Central e também os soberbos hotéis Vila Galé, que continuam a apoiar o nosso programa. O nosso espectador e ouvinte, em geral, pode também apoiar o Comitê Central através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091, ou então tornando-se um patrono do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Para enviar as suas perguntas, não se esqueça, faça para o comitecentral21@gmail.com. E nós não vamos fechar a emissão sem lembrar que o Comitê Central estreia todas as segundas-feiras às 21 horas
em exclusivo no nosso canal de YouTube e no nosso canal de Facebook. E que o programa fica também de imediato disponível em podcast, em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e acho que é isso em termos de podcasts. Onde for possível colocar estrelas e fiches e enviar comentários, envie comentários agradáveis, pontue com o máximo de estrelas que forem possíveis e coloque muitos fiches também para que possamos continuar a fazer-lhes chegar estes conteúdos que realmente são soberbos. Bom, e é neste tom de humildade e boa disposição que chegamos ao fim da emissão desta semana. Socialismo. Social harmonia. No fundo, harmonia, vamos todos ser amigos. Não, eu estou a falar dos impostos, ainda está a falar dos impostos. Imaginem um mundo, sem só com amizade e sem países e impostos e por aí fora. Bom, impostos, Tiago, o mundo de John Lennon, um mundo bonito, o mundo de John Lennon, ou um mundo em que o professor Marcelo Rebelo de Sousa batesse palmas dentro de um avião e não estivesse lá mais ninguém. Sem ninguém ver, sem precisar de mostrar, sim. Não, nem houvesse refugiados. Ninguém mesmo. Só o professor Marcelo dentro de um avião a bater palmas. A caminho de onde esse avião? A Groenlândia, não faço ideia. Podia estar a bater palmas ao piloto, pá, isso é muito português. Não, quando a terra, estar a ensinar os ucranianos o que se faz quando um avião aterra. É capaz de os portugueses fazem. Ficou-se maravilhado, aterrou, explodiu. Como é que este indivíduo consegue fazer voar este pássaro de ferro e aterrar isto inteiro, pá, nesta estrada? Impressionante, realmente. Uma tradição muito portuguesa, pá. Pois é, é verdade. Isso pode ter sido a parte da aculturação dos refugiados. Mostrar-nos, olha, a primeira coisa que eu vos quero ensinar é... Exatamente. Da próxima vez, se tiverem a oportunidade, façam o favor de aplaudir. Bom, eu sabia, conseguimos acabar num tom de boa disposição e é assim que nos despedimos até à próxima semana. Uma boa semana para todos. Obrigado. Até a semana.